Olá, começa agora mais um programa CEA Escola de Profetas e você pode participar conosco pelo Instagram, @RedeGospelTV. Na última aula nós falamos a respeito de elementos proféticos e atos proféticos e hoje nós vamos falar sobre isso também. Então vamos falar um pouco sobre atos proféticos, curas e já iniciando, vamos falar sobre algo que é muito importante em termos daquilo que é a prática espiritual, que é a unção. Então, a unção nada mais do que a delegação de atributos espirituais de Deus através de um veículo material, que é o óleo. Isso é unção. Então, eu lembro que a minha mãe, quando ia fazer o bolo, ela falava, vou untar a forma. Então a forma era colocada, um óleo, um azeite, uma manteiga. Ela untava, o termo untar é ligado à unção. Para o quê? Revestir. Então a unção nada mais é do que a delegação de uma autoridade espiritual, vamos dizer, de um atributo espiritual que procede de Deus através da manifestação física. Então nós vemos, por exemplo, atributos de Deus, dons de Deus, a consagração de homens e mulheres de Deus através de um óleo. Então, na carta Tiago, fala a respeito dessa verdade, que também você pode, através do óleo, transmitir a unção de cura. Tiago capítulo 5, versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então veja que a unção com óleo é um símbolo de consagração, de santificação, de valores de Deus para ser delegado a uma pessoa. Então, no caso da cura, a oração da fé vai curar, mas a unção, o elemento profético é de muita importância. Então você pode, inclusive, ungir pessoas, objetos, locais, pessoas que estão debaixo de cobertura espiritual da igreja. Então, a unção, ela tem uma variedade, vamos dizer, de manifestações, mas a realidade é que ela toda é focada principalmente no contexto de trazer os atributos de Deus como autoridade, a cura e assim por diante, os dons, sobre as pessoas. Então isso é algo muito importante. Vamos abrir em Levítico capítulo 8, versículo 10, que diz assim: então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Então nós vemos que aqui, não só os utensílios que havia ali no templo, mas também as pessoas foram ungidas. Então, a partir do momento que a pessoa recebia aquele óleo, ela era santificada, e também os utensílios. E a santidade era algo levado muito a sério. Então, por exemplo, algo de metal que fosse usado dentro do templo depois de ungido, não podia ser usado para mais nada. Então, passaria, vamos dizer, de um copo, por ser metal, passaria para ser um garfo, para depois ser uma espevitadeira, e depois quando ia jogar fora, não jogava fora, era consagrado e guardado, porque recebeu um óleo. Uma consagração, é a manifestação dos atributos de Deus. Então nós temos que entender que há algumas coisas que são físicas, elas trazem sobre elas o elemento espiritual que procede de Deus. Bom, alguns perguntam, mas alguns elementos como a mezuzá não é somente para os judeus? É uma boa pergunta, né? Mas só os judeus podem usar mezuzá? Eu acho que não. Veja bem, algumas pessoas falam, bispo, vocês estão voltando a andar como judeus. Queridos, Romanos 3:2, a importância dos judeus na nossa vida e na vida da palavra de Deus é muito grande. Então,
Romanos 3,2 assim, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, as revelações, a visão do mundo espiritual, até os elementos proféticos foram trazidos como revelação a eles. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus mostrou para eles e simplesmente falar, ó, acabou, fechei a página, vou começar uma outra. O Deus é o mesmo. O que ocorre é que nós temos o quê? Nós temos a consciência do momento e do Cristo e eles têm vivido aquilo que é a maneira a qual Deus trouxe como revelação e eles, de uma certa forma, recusaram. Não vamos entrar em nenhum questionamento religioso. Agora, nós temos que valorizar que coisas que Deus trouxe para ele de revelação, nós devemos também ter sobre a nossa vida. E no caso, por exemplo, a mezuzá. A mezuzá é um elemento profético que nós usamos hoje em dia. Todos os judeus eles usam, eles têm no batente das suas portas, na entrada da casa, na entrada de salas. Ai, bispo, nós precisamos. Não, isso é um símbolo de uma proteção. Ah, mas a proteção está na mezuzá? Ela está naquilo que é o elemento profético, é colocado sobre ela essa manifestação. Então, o termo mezuzá é o termo ombreiras. Então, lá, quando começou, vamos dizer, a manifestação do uso da mezuzá, mezuzá quer dizer ombreiras. Então, o que são essas ombreiras? São nada mais do que os locais onde eram colocados os referenciais de proteção. Que referenciais, bispo? Na época da saída do Egito, o sangue do cordeiro. Êxodo 12, versículo 7, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora versículo 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então vejam que o elemento profético que foi usado é o sangue do Cordeiro Pascal. Então eles iam comer a Páscoa, que nada mais era do que o sacrifício de um cordeiro. Eles tirariam as entranhas, as carnes seriam cozidas, o líquido seria derramado como libação e comeriam do cordeiro. E o sangue, o que fariam? Nos umbrais, mezuzá, e também na verga, na parte de cima da porta. Então hoje nós não podemos chegar e pôr nas nossas casas um sangue de cordeiro, porque nem sacrifício mais hoje nós fazemos, até pelo fato de que o sacrifício do Cordeiro de Deus Jesus Cristo, ele é suficiente e por toda a eternidade. Mas vamos dizer, se eu tiver que usar um elemento profético, eu não vou usar o sangue do Cordeiro. Não tem nem cabimento para o momento atual. Então, da maneira que os hebreus, os judeus resolveram, eu acho que com muita sabedoria. Então eles colocam lá, um cano como de metal, que dentro vai uma parte das escrituras, que por fora tem o nome de Deus, tem toda uma característica espiritual, que é colocado à direita no umbral da porta, na entrada, e eles têm como uma referência de proteção e, obviamente, das bênçãos de Deus acontecendo naquele lugar aonde você irá adentrar. Então, Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: escrevei-a nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Então, mais uma vez, imagine porta por porta escrevendo, umbral por umbral escrevendo. Então, uma atitude mais prática e profética é a mezuzá. É um objeto que dentro tem essas escrituras que o Senhor deu ordem para que fossem escritas, colocadas. Colocada ali dentro, pode ser
é uma caixa tubular de madeira, de vidro, metal, em geral de 3 a 4 polegadas, contém um pequeno pergaminho com o texto que é o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 4 a 9, que eu quero ler para você. É o chamado Shema Israel, que é assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, para que não tenha que ter todo esse, vamos dizer assim, roteiro que é colocado aqui, uma mezuzá, o texto dentro, colocado no portal, o símbolo profético dessa proteção e, obviamente, de uma homenagem ao Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 20, fala a respeito dessa verdade também. E escreve-as nos umbrais, mezuzá, de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Então, esse também é um outro trecho que é usado dentro da mezuzá. A gente percebe com o objetivo o quê? De proteção e de honra. Então, até no contexto de uma casa. Então, eu, de repente, estou morando numa casa. Eu tenho um desejo de ter uma casa maior. Essa palavra profética é excelente. Então, eu já tenho até uma mezuzá guardada para uma outra casa, que eu sei que Deus vai me dar um dia. Estou aguardando e esperando no Senhor, obviamente, fazendo a minha parte também. Mas o elemento profético, por exemplo, eu tenho em todas as portas da minha casa. Todas. Pode andar qualquer porta que você entrar, você vai ver a minha mezuzá lá. Ah, mas bispo, isso aí é o quê? É uma boacumba? Porque tem macumba, tem boacumba? Não, não tem, nem é macumba e nem boacumba. É um elemento profético de proteção que nós usamos, os hebreus usam, e que nós vemos vários elementos e atos proféticos no Antigo Testamento. Ah, bispo, você está falando, mas eu não conheço. Então, tá bom. Vou citar alguns muito importantes. Jacó e as varas descascadas diante das ovelhas. Bispo, o que é isso? Vamos abrir em Gênesis 30, versículo 37, que diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim encorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. E aí, o que você me diz? Será que Jacó estava fazendo uma boacumba? Ou ele estava fazendo um ato profético? Então, obviamente, Deus deu uma direção para ele. E a direção veio em revelação de sonhos, que elas iriam cruzar, né, é o termo, e gerar, e que viriam malhadas, pintadas e listradas, que era a característica daquilo que seriam ovelhas recessivas, raras de nascerem. Mas o que é raro para Deus? Não tem o que é raro para Deus. E Deus dá direção. Mas vejam que ele vai e faz o seu ato profético. No lugar onde elas iam beber água, ele coloca as varas, listadas, salpicadas, malhadas,
e a gente vê que só nascem, obviamente por Deus nascem, mas o ato profético foi feito por ele. Tem mais, vejam Moisés na abertura do Mar Vermelho. Então Moisés, por ordem de Deus, ele coloca o seu cajado diante das águas para o Mar Vermelho se abrir, demonstrando ser mais importante do que o clamor de Moisés. Porque Deus fala, você está clamando a mim, Moisés? Põe aí o bordão na água e ela vai abrir. Diga ao povo que marche. Vamos ler Êxodo 14, 15 e 16, que diz assim, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Então, elemento profético, bordão, é o cajado dele, símbolo de autoridade. Ele podia falar, Moisés, faz assim que vai abrir. Não, pega o bordão, um elemento profético, coloca sobre o mar e o mar vai abrir. E ele fez isso e aconteceu. Um outro elemento profético com ato profético é a serpente que é levantada no deserto por ordem de Deus a Moisés. Então, o momento era um momento em que algumas serpentes estavam acabando com o povo ali no deserto. Vamos abrir em Números no capítulo 21, versículos 8 e 9, que diz assim, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que vocês acham disso também? Era uma serpente de bronze, por ordem de Deus, quem olhasse a serpente de bronze seria curado de qualquer picada de cobra. Então, aqui a serpente era a serpente abrasadora. É o termo saraf, que é uma serpente venenosa. Mas olhava para a serpente feita de metal por ordem de Deus e sarava. Ato profético, elemento profético. Um outro exemplo também de ato e elemento profético é quando a Arca da Aliança é colocada para abrir as águas do Jordão no momento em que ele estava em cheias. Vamos abrir em Josué no capítulo 3, versículos 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham em cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Então vejam bem que a Arca da Aliança era um elemento profético, tanto era um elemento profético que nas guerras ia a Arca da Aliança na frente do próprio exército. Então aqui nós vemos o quê? Que através da Arca da Aliança, os sacerdotes chegaram no Rio Jordão, colocaram os seus pés, as águas se abriram. E a arca passou e depois passou o povo. Ato profético com a Arca da Aliança, elemento profético. Um outro também, elemento e ato profético importante, é a queda das muralhas de Jericó. Então, Deus dá uma direção para que ali seja feito um ato profético. Dar 7 voltas e na 7ª volta repetir as voltas 7 vezes, gritar e caírem. Mas foi dada uma orientação. E qual que era a orientação? Que fosse levada a Arca da Aliança na frente. Então, Josué 6, de 4 a 5, diz assim: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará em grande grita,
o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, não dá para questionar que aqui a Arca da Aliança, o ato profético de dar 7 voltas, é que fez com que caísse as muralhas. Ah, mas não foi o grito do povo? Com certeza não. O grito do povo não ia resolver esse problema. Mas a Arca da Aliança e as 7 voltas é que trazem a conclusão. E ainda há outros. Por exemplo, Josué contra os amalequitas. Vamos abrir no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 9 em diante, que diz assim: Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E aí, como é que vocês me respondem isso? Então, Moisés pega o seu bordão, cajado, levanta. Quando ele levantava o cajado e as mãos, Israel vencia. Josué, guerreando contra os amalequitas, vencia. Quando ele baixava os braços, começavam a perder. Então percebemos o quê? É uma guerra espiritual. Não é algo somente físico. E as nossas armas são armas espirituais. Jejum, oração, ato profético com elemento profético. São armas espirituais. Então, quando Moisés levantava a mão com o cajado, a vitória vinha. Uma hora Moisés cansou. Os braços cansaram. Ui, agora vai ser a derrota? Não. Arão segurou um braço e do outro Hur, e ele ficou com o braço erguido, segurando o cajado, e veio a vitória. E um dado também interessante é que ele se senta sobre uma pedra. Né? A gente pode até fazer uma analogia, que a pedra era Cristo, vamos dizer, no contexto, fazer uma analogia. Então, o Cristo é onde dava o quê? Sustentação, é a pedra angular, é aquilo que Deus sustenta a estrutura para que ele, Moisés, não se desgastasse. Mas o elemento profético mesmo era o cajado e a vitória que ele tinha ali contra os amalequitas. E depois, posteriormente, mais uma vez Josué vai guerrear. Então ele vai para uma cidade onde ele é derrotado. Uma cidade chamada Ai. Ai, né? Não foi brincadeira não, eles tomaram uma derrota não muito grande, mas que abalou muito Josué. Então ele teve uma derrota, a Bíblia fala de 36 homens, não diz se morreram ou não, mas foi uma derrota. E ele ficou tão prostrado que ele ficou lá caído. E aí o Senhor dá uma direção para ele, para vencer a guerra em Ai. Ele tinha tido uma derrota e agora ele precisava vencer aonde ele tinha sido derrotado. Então, vamos ver, está em Josué, no capítulo 8, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Então, percebam bem que Josué tinha na mente algo muito importante. A minha vitória veio através de atos proféticos de Moisés com o elemento profético que foi o cajado. Se Deus está falando para mim que é mais importante eu segurar essa lança apontando para a cidade que eu tive a derrota, eu vou fazer isso? Ah, mas, bispo, ele não era o general? Era o general. Ele não era um grande guerreiro? Era um grande guerreiro. Ah, mas ele não ia ter que dar as estratégias? Ele tinha que dar as estratégias. Mas, mais importante do que qualquer coisa que um general pudesse fazer, era a interferência de Deus. E a Bíblia diz que ele apontou a lança para Ai e não baixou até ter tido a vitória completa. Aprendeu lá no deserto. Então vejam, quantos símbolos proféticos, elementos proféticos, atitudes proféticas e vitórias que Deus deu.
Então nós temos que entender que através de coisas materiais se manifesta o poder de Deus também. Por isso existe consagração. Então às vezes nós temos entendimento que possa o mal se manifestar em algo físico. Então, de repente, tem uma macumba lá na esquina, você dá até a volta. Ah, vou dar a volta porque... É gozado. O diabo tem poder para pôr o mal numa macumba. Agora, Deus não tem poder para pôr um elemento profético e mudar a tua vida, a tua casa, trazer proteção, trazer poder para vencer as tuas guerras, te proteger, você subir e descansar nos lugares altos, como a águia. Quantos elementos maravilhosos de Deus. E nós não podemos mais ser roubados nisso em nome de Jesus. Vejam que, inclusive, não só atos e elementos proféticos, até roupas e objetos eram consagrados. Eu quero ler aqui uma passagem em Atos 19, versículo 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Bispo G, o que você está falando? Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. A roupa de Paulo, ela vinha impregnada de poder? Vinha. Levavam a roupa de Paulo, a unção que havia nele ficava na roupa. E quando chegava perto do endemoniado, o endemoniado era liberto. Se era enfermo, o espírito de enfermidade saía. Então nós temos que ter uma nova consciência a respeito de elementos espirituais, de atos proféticos e do mundo espiritual, porque às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de tomarmos atitudes proféticas e nós vencermos. Vou dar mais um outro exemplo, Atos 21, 11, que diz assim: E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então nós vemos aqui um ato profético num momento de profecia. A roupa é de Paulo, mas o profeta coloca em si próprio. Então ele faz um ato profético, amarra o cinto de Paulo nos braços e fala: o Espírito Santo está dizendo que o dono desses utensílios vai ser preso assim em Jerusalém. Então nós vemos até uma profecia com ato e elemento profético. O elemento profético, aquilo que pertencia a Paulo, e o ato profético, aquilo que o profeta Ágabo estava trazendo. E Paulo nem se preocupou, falou: olha, vocês me desculpem, mas se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso, vou encarar. E no final Paulo foi preso, encarou e Deus deu a vitória completa. Então Deus tem vitória preparada para você. Entenda bem, tudo que nós colocamos foram 2 aulas seguidas sobre elementos proféticos e atos proféticos. Não despreze as revelações de Deus para esse tempo, porque grandes coisas Deus quer fazer com você, com a tua casa e a tua família. Vamos encerrando, eu quero fazer mais uma vez o convite para você e a tua família. Esteja comigo na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412. Ou se você preferir, na Renascer Alto de Santana, na Avenida Água Fria, 1251, em Santana. E também em Guarulhos ainda, na Renascer Vila Galvão, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193. Valeu, te espero todos os dias, às 8 da noite, no domingo, 8, 10, 16 e 18 horas. Que Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.